pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então, no primeiro momento eu gostaria de orar por nós. Vamos orar? Fecha seu olho, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos aqui, obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós agradecemos a sua bondade, o seu cuidado com cada um que está em casa, Senhor, nesse período. Que o Senhor esteja cuidando e dando paciência para cada um. E que o Senhor esteja abençoando nesse momento também que nós vamos ter de aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar de um personagem muito conhecido por vocês. Esse personagem se chama Davi. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele tinha 6 irmãos e Davi era o 7º irmão. Depois que o rei Saul foi desobediente a Deus, Deus falou que o rei Saul não seria mais o rei de Israel. E aí o que aconteceu? Deus falou para o profeta Samuel: vá na casa de Jessé e procure dentre os filhos de Jessé o filho que será o próximo rei de Israel. E Samuel foi até a casa de Jessé e lá ele foi vendo filho por filho, desde o mais velho até o mais novo. E ele foi, primeiro veio o filho mais velho, Deus disse a Samuel que não era aqui. Veio o próximo também. Assim até chegar Davi, que Davi era o mais novo. Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. E aí, quando Davi chegou, Deus falou para Samuel: Samuel, esse será o próximo rei de Israel. E aí Samuel ungiu a cabeça de Davi com óleo, que era assim que naquela época os reis eles se tornavam reis. O profeta ungia a cabeça do próximo rei, e foi o que aconteceu. Mas Davi não se tornou rei imediatamente. Davi ainda continuou sendo pastor de ovelhas. E aí o que aconteceu? Quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo que estava em Saul, o rei de Israel na época, o Espírito Santo saiu de Saul e ele começou a ficar com medo e a ter ataques de pânico, e ele ficou muito agitado. E aí o que aconteceu? Davi, ele era um excelente músico e Deus deu esse talento para ele. Então o rei Saul mandou chamar Davi. Davi ia lá e tocava a harpa. E toda vez que Davi tocava a harpa para o rei Saul, o coração de Saul se acalmava. Isso foi algo tão extraordinário que Davi foi nomeado por Saul como o escudeiro e músico real. Isso era uma coisa muito importante para Davi. Então, todos os dias, Davi ia de sua casa para o palácio para tocar para o rei Saul. E isso fez com que Davi deixasse de cuidar das ovelhas para poder cuidar de Saul no palácio. Enquanto isso, o exército de Israel estava em guerra contra os filisteus. E naquela época ficavam os dois exércitos um de frente para o outro. E havia um soldado filisteu que ficava provocando, falando coisas feias sobre Deus, sobre o povo de Israel. Esse filisteu, a gente conhece como Golias. Ele era um gigante e ele ficava provocando o povo de Israel. E dentre o exército que estava lá para guerrear com os filisteus, estavam os irmãos de Davi, os irmãos mais velhos de Davi. E esse confronto, esses insultos de Golias com o exército de Israel durou aproximadamente 40 dias.
E Golias causava um grande medo em todos. Para você ter uma ideia, pensa que normalmente a altura da sala da casa das pessoas normalmente tem 2,60 metros. Então, é mais ou menos um pouquinho mais alto era essa altura. Então, olha para o chão, olha para o teto e pensa, nossa, ele era dessa altura, ele era muito alto. Imagina, um gigante provocando você e você com medo dele machucar você, né? E foi isso que aconteceu durante todo esse tempo. Golias, ele era forte, ele tinha uma espada, ele tinha um escudo, ele causava grande medo em todo o povo de Israel. E o povo de Israel ficava, será que todos os filisteus são iguais a Golias? E aí, um dia, Jessé falou para Davi ir até os irmãos dele para levar alimentos, né? E aí, chegando lá, o Golias estava lá provocando. Eu quero que vocês venham aqui e mandem alguém para eu poder lutar com ele. Vocês não têm um guerreiro que pode vir lutar comigo? E aí, Davi escutou, chegou lá e falou, mas isso é um absurdo, nós somos o povo escolhido de Deus. Deus vai nos dar a vitória, por que ninguém vai lá e resolve esse problema com Golias? E aí, Saul prometeu que o guerreiro que fosse lá e derrotasse Golias, ele receberia uma grande recompensa. E aí, Davi falou, isso é ridículo, nós somos o povo de Deus, nós vamos conseguir vencer Golias. Deus já nos deu a vitória porque ele está insultando o nosso Deus. E aí, Davi falou, eu vou lá. E todo mundo falou, não, Davi, você é muito pequeno, você não vai conseguir ganhar de Golias. E ele falou, eu vou sim. E aí Saul falou assim, então pelo menos coloca a minha armadura. Mas a armadura de Saul ficava enorme e em Davi não conseguia nem andar com a armadura. E aí ele tirou a armadura e falou, não, eu vou do jeito que eu sou e Deus vai me dar a vitória. Aí ele foi lá, meio desajeitado, com um pouquinho de medo. Ele passou no vale, pegou 5 pedrinhas. Dessas 5 pedrinhas, ele foi e colocou dentro da sua bolsa. E ele tinha dentro da bolsa também um estilingue. Chegando lá, Golias falou assim, eu sou um cachorro para que você venha até mim com uma vara? Venha até aqui e eu vou alimentar os animais selvagens com você. E aí, Davi falou assim, você vem a mim com uma lança, um dardo e uma espada. Mas eu venho em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje ele irá alimentar os animais selvagens com você, e o mundo inteiro saberá que Deus existe e ele é único e verdadeiro. Esta batalha não é minha, mas é do Senhor. E aí vocês podem imaginar o que aconteceu? Davi colocou a mão na sua bolsa, pegou o estilingue, colocou as pedrinhas, puxou o estilingue na direção de Golias e atirou. E a pedra foi, e acertou Golias bem no meio da testa, exatamente aonde o capacete de Golias não protegia. Golias caiu derrotado no chão e dessa forma Deus deu a vitória para Davi. E depois disso aconteceu uma grande festa, os filisteus fugiram e todo o povo de Israel comemorou. E Davi, ele depois disso se tornou rei e se tornou um grande rei que nós conhecemos hoje como o grande rei Davi. Mas, além disso, tem algo sobre Davi que é muito especial. Vocês se lembram que eu falei que Davi foi um grande músico e ele foi convidado por Saul para tocar música para ele, harpa, para que ele ficasse mais calmo. E esse foi um grande talento que Deus deu para Davi.
E hoje nós podemos ver alguns dessas músicas, desses salmos. Salmos significa canções. A gente pode ver alguns desses salmos na nossa Bíblia, no livro de Salmos. Nós sabemos que ao todo são 73 salmos, pelo menos, que Davi escreveu. Além disso, Davi escreveu o maior salmo que tem na Bíblia, o Salmo 119. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 119? Olha só, no Salmo 119, no versículo 9 até o 11, ele fala o seguinte: como pode o jovem manter a sua conduta vivendo de acordo com a palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele está falando aqui, Senhor, só obedecendo aos teus mandamentos, a sua palavra, é que eu posso ser uma pessoa correta perante os olhos de Deus. Então, esse é um dos temas que Davi abordou. Davi falou sobre perdão, sobre alegria. Também Davi falou sobre... um dos temas que Davi abordou era sobre a vida dele como pastor de ovelhas. Vamos ler agora o Salmo 23, 1. No Salmo 23, 1 está escrito assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então ele fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor cuida de mim, o Senhor me dá tudo o que eu preciso. E esse, hoje, é uma coisa que a gente tem que entender, que Deus está cuidando da gente nesse momento tão difícil de ter que ficar em casa e tudo mais. Mas o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar para mim, nem para vocês, tá bom? Continuando, nesse mesmo salmo, ele faz uma comparação da vida de pastor com Deus. Por exemplo, no versículo 4, ele fala o seguinte, no versículo 4, ele fala no versículo 4, ele fala o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui, quando ele fala a tua vara e o teu cajado, é porque o Senhor é o pastor. Vara e cajado são as ferramentas que o pastor tem de proteger as ovelhas de um lobo, ou uma cobra, ou alguma coisa que fosse fazer mal para as ovelhas. Por isso que ele fala que a tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor protege como se ele fosse o pastor de ovelhas e nós somos as ovelhas. Além disso, Davi escreveu muitos e muitos e muitos outros salmos, mas esses salmos são louvores a Deus. Louvar a Deus, o que é louvar? Louvar é uma atitude prática que a gente tem de engrandecer, adorar o nome de Deus. E o que é adorar? Adorar é todas as coisas que nós fazemos reconhecendo que Deus é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Então, louvar é um tipo de adoração. O que mais nós podemos fazer para adorar a Deus? Nós podemos ler a Bíblia, nós podemos orar, nós podemos viver a palavra conforme Deus manda a gente fazer. Nós podemos falar de Deus para os nossos amigos. Tudo isso é forma de adoração. E louvar também é uma forma de adoração. Tá certo? Então, ficou bem claro a diferença entre louvor e adoração? Então, hoje você sabe o que é louvar a Deus. Davi escreveu diversos salmos de louvor a Deus. Você pode dar uma olhada na sua casa essa semana, os louvores que Davi escreveu. Tem louvores de perdão, louvores de agradecimento, louvores de alegria, louvores mostrando a grandeza de Deus, por exemplo, o Salmo 51, o Salmo 9, o Salmo 119. Então, eu volto a fazer aquele convite. Essa semana, leia o Salmo 119 com a sua família. Combinado?
Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês estejam bem. E o próximo vídeo, espero que vocês gostem também. E nós vamos fazer várias e várias atividades para vocês nesse período que nós estamos em casa, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.